Divulgação dos ensinamentos do Dr. Masaru Taniguchi aqui no Brasil teve início em 1934 através dos irmãos Daijiro Matsuda e Miyoshi Matsuda. O livro foi lançado no Japão em 1932. Em 1930 ele iniciou o ensinamento, divulgação dos ensinamentos através de revistas. Em 1932 ele juntou os artigos que tinha publicado nas revistas no formato do livro e foi lançado esse livro de capa de couro grosso, uma verdadeira Bíblia. Esse mesmo livro chegou no Brasil nas mãos do professor Daijiro e Miyoshi Matsuda através do imigrante japonês vizinho deles. Nessa época, o Sr. Daijiro estava doente, acamado, à beira da morte, porque naquela época qualquer doença era fatal. Ainda mais no interior do Brasil, não tinha recursos médicos, não tinha remédio. O Sr. Miyoshi Matsuda tomou emprestado o livro A Verdade da Vida, deixou em cima da mesa, saiu para trabalhar. Quando voltou, ele não encontrou o livro, não viu o livro onde tinha deixado, mas não ligou muito, alguém deve ter pego. À noite, sentou para jantar, nesse momento apareceu o Sr. Daijiro Matsuda dizendo: estou salvo, fui curado pela leitura do livro. O Sr. Daijiro Matsuda despertou. Quando viu o livro, ele despertou. Ao ler o prefácio do livro da Verdade e da Vida, ele leu: quando a força criadora da vida se manifesta plenamente, surge a saúde, a paz, a provisão das necessidades, o progresso da pessoa, da família e da sociedade. Quando manifesta a força da vida, manifesta a provisão, manifesta a saúde, manifesta a paz, o progresso, a harmonia familiar. Quando essa força não consegue se manifestar em sua totalidade, surge a doença, a pobreza e todos os demais sofrimentos humanos. O que é que impede a plena manifestação da força criadora da vida? É a ilusão. O que é ilusão? Ilusão é o pensamento de ver o corpo e pensar que é você. Se você pensa que você é esse corpo, você é totalmente limitado. Consegue carregar equivalente ao seu peso no máximo, consegue correr 100 metros em, sei lá, 20 segundos. O Usain Bolt corre em 10, mas não acho que é 20. Eu devo levar 1 minuto, mas não vem ao caso. O que impede? É essa visão de que você é corpo. Essa ilusão distorce a direção das ondas vibratórias da atividade criadora da vida. A atividade criadora da vida está aqui. Obstrói a sua plena manifestação. É como se colocasse sujeira. Já falamos sobre isso aqui. Impede a manifestação da perfeição, da saúde, da alegria, da felicidade aqui. Desaparecendo a ilusão, a força criadora da vida ressurge em sua plenitude, acabando com a doença, provendo o homem do que lhe é necessário e fazendo desaparecer todos os tipos de sofrimentos. Vai desaparecer. Foi isso que aconteceu com o professor Daijiro Matsuda. Quando ele leu, ele entendeu que a causa da doença era o ódio que ele guardava no coração por um certo cidadão. Quando ele morava no Japão, ele foi pedir dinheiro e o homem simplesmente disse: dinheiro eu tenho, mas não para você. Ele veio inclusive para o Brasil nutrido por esse ódio. Vou lá para o Brasil, vou ganhar dinheiro, vou voltar e mostrar. Esse ódio é que fazia mal a ele. Em função disso ele se adoeceu e estava à beira da morte. Quando leu o livro Verdade da Vida, leu o prefácio, em seguida leu a primeira coisa que está no livro Verdade da Vida, é a revelação divina da grande harmonia. Por isso que Dr. Masaru Taniguchi, primeiro e o mais importante ensinamento da Seicho no Ie, é a revelação divina da grande harmonia. Lá está todo o procedimento necessário.
fala da reconciliação. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E no final, ao te reconciliares, eu me revelarei. Quando revela a Deus, acaba-se todas as doenças, todos os conflitos, todos os problemas, sofrimentos da humanidade. A partir daí, os dois irmãos se dedicaram à divulgação do ensinamento. A divulgação do ensinamento naquela época, 1934, era a pé, no máximo no cavalo. Foi nessa época que o professor Miyoshi, ao ler o livro, também se encheu de ânimo. Ele até então vivia desolado, sem esperança, sem escolaridade, sem poder estudar. Era acabar a vida como um pequeno agricultor. Grande maioria dos jovens japoneses viviam desse jeito, conformado com a ideia de não poder realizar nenhum sonho. Aliás, achava que nem tinha direito de sonhar. Era o caso da maioria, inclusive dos meus pais. Eu não os culpo por não ter falado da família, dos meus avós, bisavós, onde nasceram, porque eles acho que queriam esquecer, queriam se conformar com a vida que levavam, trabalhar de sol a sol, né, de manhã cedinho, 5 da manhã até escurecer. Não tinha feriado, não tinha domingo. Eu lembro que meus pais trabalhavam direto. O único dia que eles descansavam um pouco era no domingo. Mas não tinha feriado, não tinha Natal. O único dia que eles não trabalhavam era o dia 1º do ano. Tirando isso, era trabalho, trabalho e trabalho. O professor Miyoshi também vivia angustiado, conformado, né? Mas o livro despertou. Nessa época, o professor Miyoshi leu no jornal um artigo sobre 2 irmãos Omai, que vieram do Japão também, jovens, mas estavam doentes, estavam com tuberculose, sem parentes, sem familiares, né, à beira da morte, né, e não conseguiu ficar indiferente com a situação. Escreveu uma carta e não tinha xerox, não tinha computador, né, para dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele transcreveu um trecho do livro, provavelmente, imagino que tenha sido o prefácio, e mandou ao endereço desses 2 irmãos Omai. Esses 2 irmãos Omai agradeceram, e depois ele escreveu fez algumas transcrições do livro, e graças a essa transcrição dos livros, esses 2 irmãos foram salvos, curados. Se curaram milagrosamente da tuberculose. Tuberculose naquela época, 1935, não tinha cura, não tinha penicilina, não tinha antibiótico, não tinha, simplesmente estavam largados, né, esperando a morte, mas foram salvos. E aí foram acontecendo sucessivos milagres. Conta no livro A Luz Avança Transpondo Fronteiras, esse livro, Uma Vida Dedicada à Iluminação. Ele tem vários fatos. Conta também uma situação em que foi chamado por uma família de brasileiros. A esposa do cidadão estava pirado, louco, né? E eles tinham fama de ser curandeiros japoneses. Aí foram chamados, foram até a casa desse cidadão e fizeram oração. Eles não sabiam falar português, fizeram tudo em japonês. Fizeram canto evocativo de Deus, fizeram Shinsokan, que eles tinham aprendido
lendo o livro, mais ou menos, né? Não tinha nenhum procedimento, mas era canto evocativo de Deus e uma mentalização. Fez a leitura da sutra em japonês, obviamente não existia sutra em português, mas o fato é que a mulher se curou. Quando eles acabaram de fazer a leitura da sutra em japonês, a mulher se curou da doença mental, estava normal. Isso mostra que, né, não é a língua, a linguagem, a palavra, a linguagem, o entendimento da palavra. É a vibração da palavra que toca, que acorda, que desperta. É vibração. Quando a mente de Deus entra em vibração e se torna palavra, manifesta-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser palavra. Não é a linguagem. Tanto faz fazer em japonês, inglês, chinês. O que importa é a vibração do som. Por isso que é canto, musicalidade. Música é linguagem universal. Você não precisa saber o que está sendo falado, mas você sente, você entende. A sutra também é o anjo no tsukai seichou no ie ni kite utai tamao. Utai tamao é cantar, né? Você tem que cantar, tem que ter ritmo. É a vibração. Não é ler mecanicamente, simplesmente ler por ler. É a vibração do som. Tem que ter ritmo, tem que ter musicalidade. A musicalidade é a linguagem universal, por isso que tocou. Eles vieram, né? Teve outras curas, e expansão do ensinamento se propagou, né? Graças ao trabalho principalmente do professor Daijiro Matsuda, que subia na lomba do cavalo e se sumia. Não tinha hotel, não tinha nada, dormia no relento, né? E onde encontrava japonês com doença, ele ia lá e as pessoas se curavam. A partir daí, essas mesmas pessoas começaram a transmitir, né, o ensinamento. A expansão do movimento foi devido ao trabalho incansável de milhares de japoneses, pessoas que no anonimato divulgaram ensinamentos. Hoje tem sedes, né, construídas aqui, sede bem tradicional, no estilo japonês, mas as sedes foram construídas todo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Brasília, lá na Bahia, longe, Manaus, Pará, Belém, né? É trabalho no anonimato de milhares de pessoas, igual o professor Daijiro. Pegaram um livro embaixo dos braços e saíram andando a pé, se sumiam e divulgaram o ensinamento. O professor Fumio Chiyama contou também dele, disse que o pai dele, no final de semana, pegava duas malas, uma mala com livro, outra mala com uma troca de roupa, e se saía. Ia numa cidade, lá procurava em mês, menos o endereço naquela época era precário em termos de comunicação, não tinha telefone, não tinha nada. Se ouvia falar que morava fulano de tal, na cidade de tal, e era assim. E dia, lá eu vim divulgar o ensinamento, será que não pode juntar as pessoas? E fiz áreas de pessoas que permitiram, né, que o ensinamento chegasse até nós, até mim. É graças a essas conhecer o ensinamento. Se fosse essas pessoas, eu não teria conhecido. E até me arrepio. Como teria sido minha vida
né? Não sei. Tenho medo de pensar. Não tenho para expressar minha gratidão. Muito obrigado é pouco, né? Mas eu não tenho outra palavra. Agradecer a milhares de pessoas que esse trabalho. Não tenho. Depois o movimento se expandiu, construiu a Academia de Imiúna. Também tem a história da construção no livro do professor Mion. Compraram um terreno aqui, né, de 20 alqueires, 5 alqueires para construir a academia e o restante loteados em pequenos para custear a construção e manutenção da academia. E né, pioneiros que adquiriram os lotes, Kitamagaki, que é a moral dos pioneiros, com recursos que tinham, tá? Os japoneses naquela época eram pequenos, a agricultura, pequeno recurso com amor, claro, em prestações, não sei, tem um detalhe no livro, né? Compraram esses pequenos lotes, são essas pequenas pessoas que adquiriram lotes que permitiram a construção da academia. Toda vez que eu vou na academia, eu vou aqui e agradeço. Não tem palavra, na verdade. O que eu vou dizer? Não tem. São pessoas que acreditaram no ensinamento. Sumiyoshi, Deus dizer lugar bom para morar. Acreditaram que aqui no Brasil, na penúria, na dificuldade que viviam, podiam construir um lugar bom para morar, né? Um bom lugar para morar para futuras gerações, nós, né? Por isso que nós, de todos os nossos antepassados, tudo que temos hoje, conforto, facilidade ao trabalho dos nossos antepassados. Por isso, né, pelo menos um dia, né, do ano, né, você tem que dedicar ao teu antepassado, dizer muito obrigado. Daijiro Matsuda, as últimas palavras. O professor Daijiro Matsuda faleceu no dia 24 de julho de 1962. O professor Miyoshi Matsuda deixou esse mundo no dia 4 de junho do ano de 2000. As últimas foram para nós fazer uma profunda. A Seicho no E do Brasil cresceu muito. No ano que vem, receberemos a visita do professor Masaru Taniguchi. Isso é muito gratificante. Ando bem, acho que o verdadeiro ensinamento não está sendo. Acho sinceramente que nós todos devemos fazer uma profunda reflexão. É uma reflexão mesmo. O verdadeiro ensinamento não está sendo divulgado corretamente. Ele tinha essa percepção no ano de 1962. Disse imagem verdadeira.